Está no ar aí, galera, o Rota Underground. Hoje com o nosso amigo Paulo Tamiaro, historiador. Isso aí. Da cidade, né? Vamos falar como é aniversário, o mês de aniversário da cidade, né? 71 anos de emancipação política. Mas na verdade Cordeirópolis não nasceu há 71 anos atrás. A pessoa comemorar a emancipação política é que nem você comemorar seu aniversário depois que você faz 18 anos. Então você não tem 18 anos, você tem 0 anos quando você fica maior. Então é que nem você dizer que a cidade só tem 71. Mas na verdade, tipo assim, vou começar a entender no princípio. Por que Cordeirópolis, Cordeiro? Foi por causa que tinha uma filha pra caramba aqui? Foi porque tinha a fábrica de corda? Então, é curioso porque o maior mistério desde que eu pesquiso há 25 anos é justamente por que Cordeiro. Porque na hora de criar a cidade, quer dizer, o cara que estava em volta da estação, a estação já existia 10 anos antes de começar a cidade. Montaram uma estação, a Companhia Paulista resolveu fazer uma estação, não tinha nenhuma fazenda perto ali, falou, vamos pôr o nome de Cordeiro. Não consegui saber por que escolheram o nome de Cordeiro. Ficou a estação de Cordeiro. Beleza, aí o malucão aí da época, o tal de Manuel Barbosa Guimarães, viu que o sitinho dele não dava dinheiro nenhum, falou assim, eu vou fazer um loteamento para ganhar dinheiro em cima da turma. E a região que foi feita assim? Não, Cordeiro. Aqui em Cordeiro mesmo, então, seria... Porque primeiro apareceu Cascalho. Era mais demarcado por fazendas, né? Sim. Então, mas pensa bem, a fazenda de Bicaba, ela acabava ali no Primirim, sabe, ali você sobe a Saldanha Marinho, encosta ali, onde foi feito ali o Trovar é o fim da fazenda de Bicaba ali. Então você imagina que tinha fazenda apertado ali, tinha um outro sítio para cima ali, da Vila Santo Antônio, de um tal de Antônio Manuel Pereira, por isso que é Vila Santo Antônio. Para lá tinha o Cascalho, que ficava, na verdade o Cascalho, historicamente ele começa depois da linha. Aquela linha que vai para Araras, que ia para Araras ali, o Cascalho começa ali, a Vila Pereira, Vila Barbosa, tudo isso aí dali para frente, na verdade foi feito em cima de Cascalho. É que os donos das terras desistiram de fazer sítio e depois com o tempo foram vendendo. Você falou em relação à fazenda de Bicaba, aquela avenida que tem ali, chama-se Fazenda de Bicaba, ao lado da Campineira. Então, foi uma homenagem da administração da época, em função de que a Fazenda de Bicaba também, ela terminava aqui, encostado no Primirim, aqui, ó, até ali. Tudo isso aqui pertencia à Fazenda de Bicaba. Essa parte aqui, inclusive, foi vendida pelo antigo dono da Fazenda de Bicaba para essa pessoa que é o proprietário, porque passou a estrada ali no meio, então ele ficou um pedaço de terra perdido. Continua mais ou menos perdido até agora. Então até ali com certeza é a Fazenda de Bicaba. Então você tinha o Cascalho, começava ali depois era o antigo ramal Cararas, assim, então você começa ali na estação. Começa ali a Ramenzone e tal. Você tinha o Cascalho para lá. Você tinha fazendas ali para cima também, que eram muito grandes. Fazenda Água Branca, que deu origem ao bairro. Fazenda Santana. Um monte de fazenda que parava ali, mais ou menos na zona norte, ali que a turma falava Vila do Cássio. Então, tinha um cara no meio. Esse cara ele era dono de uma terrinha no meio. Você parar para pensar, era um sitinho pequeno, acho que era um alqueire, teria que fazer uma conta certa para ter uma ideia. Então o cara optou por, olha, eu tô vendo que vem vindo gente aqui, tá todo mundo indo para Cascalho, tá tendo movimento, tá vindo imigrante, estão recebendo coisa, eu vou começar a ganhar dinheiro com essa turma. Então ele falou, eu vou montar um loteamento, vou criar uma cidade. Eu não sei se ele tinha intenção de criar uma cidade. Isso aí mais ou menos em que ano? Em 1886, por isso que eu fiz aquele artigo em março, que ele saiu uma notícia no jornal da época, que dia 9 de março ele estava começando a fazer. A capela em volta dela começou a dividir as ruas. Você imagina que a rua dava aqui, né? Naquele tempo que só andava carroça, a rua dava encostado na propriedade e não tinha calçada. Cordeirópolis exatamente era isso aqui, a beira da linha do trilho, né? Isso aí, quer dizer. Quando, depois da separação das fazendas, né? Então, ele ficou no meio, era uma área meio que ninguém queria, não sabia de quem que era, ou era uma divisão que faltava fazer,
O cara falou, eu vou ganhar dinheiro se eu soltar essa bomba pra frente que eu não vou conseguir fazer nada com ela. Aí tocou como colônia de Limeira. Não. Como você... É que nem se o seu pai começa agora, o território de Limeira terminava aqui mais ou menos no Barreirinho ali, aquela fazenda lá. Aqui, quando Limeira começou, não tinha nada aqui. Mas o cara, ele optou, mas aí outro ponto que você falou, não posso esquecer. Antes do cara fazer o município aqui, fazer o território do Cordeiro, essa parte era uma fazenda junta com Cascalho, que era de propriedade do Barão de Porto Feliz. Ah, mas por que Barão de Porto Feliz? O Barão de Cascalho teve um monte de filhos. E cada filho que ele era fazendeiro, então ele ia ganhando um título do governo de barão e tal. O cara, para puxar o saco da família da mãe dele, que era de Porto Feliz, em vez de ele chamar, por exemplo, Barão de Cordeiro, o Barão de Cascalho era o pai dele, poderia ser o segundo Barão de Cascalho, poderia pedir o mesmo nome. Ele optou por chamar Barão de Porto Feliz, para homenagear a mãe. E aí ele era o herdeiro do Cascalho. E desse herdeiro, o cara ficou proprietário dessa parte ali. E ficou só esse meio aqui. Parece que o Manuel Barbosa Guimarães, que fundou aqui essa parte de Cordeiro, ele era herdeiro. Tinha muita gente, dono de muita terra. Só que ninguém entrava em acordo. Então, ninguém conseguia pegar a parte dele e vender porque o outro não deixava e tal. Então ele falou assim, eu vou resolver o problema, eu vou vender tudo picado isso aqui em lote e vou vazar. Foi o que aconteceu. Pegou e vazou. Eu não sei se ainda está guardado, mas alguém, por um milagre, ele guardou uma escritura que foi feita dia 30 de março de 1886. O papel tem 133 anos. É um dos primeiros caras que compraram esse loteamento. 133 anos? É um dos primeiros caras que eles compraram esses lotes do Guimarães, que era a capela de Santo Antônio de Cordeiro. Provavelmente então o Cordeiro tem quase o dobro do aniversário dele. O Cordeiro tem, como eu já falei no início do ano, o Cordeiro tem 133 anos de existência. Como eu disse, é que nem você falar, que dia que você nasceu? Aí eu nasci no dia tal. Eu tenho o ano zero. Peraí, tenho o ano zero. Aí quando você ficou independente, autônomo, você ficou de maior, então você tá com outra idade. Então eu vou parar. Então eu não tenho 46, eu tenho 28. Então eu vou começar a falar que eu tenho 28, só porque eu vou contar a partir do momento que eu fiquei bem maior. Esse é o grande erro da comemoração que é feito durante muito tempo na cidade. Então, deixa eu falar para você, essa parte aí da emancipação, como que foi feita a emancipação política de Cordeiro? Como que ela foi transformada numa cidade oficial? A partir de 1948. 48, então 10 anos antes disso, o governo federal, o Sr. Getúlio Vargas, inventou uma história que dizia assim: cada 5 anos os estados vão apresentar uma documentação para a gente das pessoas que querem que crie município, comarca, distrito e tal. Beleza, ótimo. Então esse prazo começou a vencer em 38 passou para 43, aí vem a resposta do amigo ali. Por que Cordeirópolis? Essa lei que o Getúlio criou dizia que não podia ter nenhum lugar do Brasil com o mesmo nome, 2 lugares com nome igual, que sempre chamou Cordeiro. Aí por causa dessa lei, até 43 foi dado prazo para que mudasse o nome daqui, porque como aqui era um distrito que era subordinado a Limeira, ele não tinha independência. A cidade de Cordeiro, no Rio de Janeiro, manteve o nome, porque ela foi emancipada 1 ano antes de Cordeiro, um ano antes dessa mudança de nome. Então, o cara mandou um pedido e falou assim, vocês têm que trocar o nome da cidade, porque eu estou mandando. Mas no Rio de Janeiro, então. Para não confundir, para a carta não ir atravessada, blá blá. Então, a turma da época, isso, o Bento Lordela, professor antigo aí que morreu faz uns 20 anos, ele era intelectual da época, então ele que era preocupado com essas coisas. Então ele sugeriu para a turma dele, como ele era, se não me engano, não tenho certeza, mas com certeza, ele era subprefeito de Cordeiro. Ele era funcionário da prefeitura de Limeira que mandava na cidade. E ele optou, ele sugeriu que a mudança de nome fosse para Cordeirópolis. Ele achou que era a cidade do Cordeiro. Achou que era a melhor forma, não tinha isso aí em lugar nenhum do Brasil. Ele optou. Aí mandou para São Paulo. São Paulo fez uma mistura lá, trocou o nome de diversos lugares do estado de São Paulo, criou cidade, criou fórum, comarca e tal. E a grande novidade foi a mudança do nome de Cordeiro para Cordeirópolis.
4 anos depois, apareceu a oportunidade de criar um município. Os caras daqui, o Cordeiro já era relevante porque ele tinha tecelagem, ele tinha uma arrecadação de impostos muito grande, de acordo com o que existia na época. Hoje, né? Ele tinha uma arrecadação de impostos que já permitia que virasse município. Ele tinha população suficiente, que era 4 mil e tantos habitantes, e outras características lá que a lei exigia para não ficar criando em qualquer lugar. O Jafet, o Krauter, o Saad, todo mundo se juntou com os políticos do partido do governo, da época, que era o PSP, do Adhemar de Barros. Era o governador do estado. Então o cara falou assim, opa, vamos tentar criar um município. Passou um abaixo-assinado, todo mundo que queria assinou, tinha que ter uma quantidade X de pessoas, eles conseguiram essa quantidade, mandaram o papel lá para o Estado foi indo, mexeu, ferveu, foi vendo, passou para deputado, blá 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 blá. Aí chegou uma hora e falou assim, não, aprovamos, o município tem condições, o distrito tem condições de ser município, só que a gente precisa fazer uma votação se as pessoas da cidade querem ser município. Aí teve que abrir o plebiscito. Marcaram o plebiscito para 3 de outubro de 48. Aqui foi em 3 de outubro, Santa Gertrudes foi em 17 de outubro, porque a comarca era diferente. Só independência ou morte rolando. Independência ou morte. Por isso que a rádio antiga que tinha aqui em Cordeiro chamava-se Independência. Por causa de uma manchete que tinha num jornal, se chamava, até uma manchete que está lá, Independência de Cordeirópolis. A manchete discutindo a necessidade da emancipação. Só que a imprensa de Limeira, que era do lado do prefeito de Limeira, ficou queimando o Cordeiro o ano inteiro. Falando, Cordeiro não tem arrecadação, Cordeiro não tem gente, Cordeiro é tão pequeno que não se consegue enxergar nem a olho nu. Conseguiram queimar a ponto desse tipo, quer dizer, a prefeitura de Limeira desprezou completamente a intenção de Cordeiro ser município, dizendo que não tinha serventia e não ia conseguir. Pelo contrário, fizeram a campanha, marcaram o plebiscito para 3 de outubro, aí de 1000 eleitores que tinha naquele tempo, que naquele tempo só votava quem era alfabetizado, quem tinha mais de 21 anos, então eram muito poucos eleitores em comparação com a cidade. Então desses 1000 e tantos eleitores, 891 votaram a favor. E 73, agora não me recordo, mas uma pequena parcela ainda votou contra, porque era do partido da prefeitura de Limeira que não queria se posicionar. Então aí foi essa relação de autonomia, só que é muito engraçado. Como estava apertado com prazo, eles tinham que fazer essa lei até 31 de dezembro do ano. Então eles correram, a lei foi assinada pelo Adhemar de Barros em 24 de dezembro. Na véspera do Natal. Eles precisavam de uma semana, eles tiveram uma semana para fazer um tipo de uma solenidade, um negócio assim, que chama instalação do quadro territorial. Dia 1º de ano, 4 horas da tarde, todo mundo de ressaca no começo de ano, tiveram que ir num lugar que eu não me lembro agora, não sei se acho que foi na prefeitura. É que eu tô sem o papel aqui, eles tiveram que ir de ressaca 4 horas da tarde, fazer uma solenidade dizendo que estava instalado o quadro territorial. Era o começo da instalação do município. Aí o cara, beleza, tá instalado. Aí alguém falou assim, ó, tem que marcar a eleição do prefeito. Primeiro prefeito de Cordeiro. Aí o fórum aí de Limeira falou assim, dia 13 de março, domingo. Beleza, vamos fazer a eleição. Nesse meio tempo a turma já tentou se acertar, aquele velho padrão, o lado de cá e o lado de lá. Teve os dois lados, né? Pelo lado do partido da prefeitura de Limeira, concorreu Aristeu Marcicano. E do outro lado, o Dr. Humberto Levi, que era filho do Coronel Levi, dono da fazenda de Cabo. O curioso é que ninguém explica até agora por que não elegeram o vice-prefeito junto. Então, durante 4 anos, Cordeiro não teve vice-prefeito. Quando precisava, chamava o presidente da Câmara, que era o Sr. Bento Nordelo, professor velhinho lá que morava ali na Carlos Gomes. Que eu tive o prazer de entrevistar ele, tem a entrevista gravada, só que eu não sei se a fita toca ainda até agora. Então marcaram a eleição, o movimento foi do partido do Adhemar, achando que votando o dono do Picaba ia abafar. Perderam, tomaram. Quem ganhou foi o Aristeu Marcicano, que era do partido do prefeito de Limeira. E o mais engraçado, naquela época foi eleito 13 vereadores, uma cidade que tinha 1000 eleitores.
Teve vereador que se elegeu com 13 votos. Ô, louco. Então foi sensacional, a legislação da época era fantástica. E essa legislatura aí, aconteceu de tudo. Que foi o começo, né? É, o primeiro momento que aqueles funcionários que estavam trabalhando para a Prefeitura de Limeira dentro do prédio da Prefeitura, a partir do dia 27 de março passaram a ser funcionários da Prefeitura de Cordeiro. E aí não tinha mais dinheiro vindo de Limeira. A Prefeitura tinha que se virar com o dinheiro que arrecadava aqui. E não tinha arrecadação quase nenhuma. Não tinha ICMS, IPI, tinha os impostos estranhos lá de indústria e profissões, vendas e consignações, uns tipos de imposto aí que a arrecadação era muito pequena. Tanto que a Prefeitura teve que emprestar dinheiro para começar a trabalhar. O Estado emprestou dinheiro para a Prefeitura começar a trabalhar. Reza a lenda que Cordeirópolis começou com alguma coisa por meio de Cascalho. Cascalho não, tinha como eu te disse. Tinha não, peraí. Todas as coisas. Vê bem, o Estado queria criar, o Estado de São Paulo queria trazer imigrante da Europa para trabalhar nas fazendas. Então os dinamarqueses que tem isso. Então isso é ótimo, isso é uma coisa espetacular. Isso aí chegou e vazou. Não, vazou porque não aguentou o negócio aí, não aguentou. Não aguentou na turma de Aguentou Cascalho. o clima, não sabia trabalhar na terra, a turma pegava no pé, então eles não ficaram. Então o que aconteceu? O Estado criou o bairro do Cascalho, o Núcleo Colonial do Cascalho, que era para trazer Era um imigrantes. núcleo antigamente. O nome chama Núcleo Colonial do Cascalho, que era para trazer imigrantes para ele dar um citinho para o cara trabalhar. Só que Então vamos lá para Cascalho agora enquanto eu conto a história. só teve lá o Cascalho, por quê? Porque os outros que fizeram antigamente, eles botavam os caras no meio do mato e não tinha nem condições de você ir. Dava recurso nenhum. Não, mesmo, completamente. E a primeira exigência para fazer o Cascalho foi estar perto da estação. Então eles abriram uma estrada da estação ferroviária até o Cascalho. E com isso o Estado começou a mandar gente. Então teve uma época aí Que é a estrada principal. que é a Avenida Vitória ali. Que pega a Constante. É. Aí eles abriram. Então, a Constante Peru que ela só foi aberta como estrada em 1922. Chamava Ramal do Rio Claro. Isso aí é outra coisa que eu demorei para descobrir, mas é fantástico, porque passou em Anguera, que não tinha esse nome, e Rio Claro ficou chupando o dedo. Aí o cara deu Deu um jeito. bateu um papo lá com o governador e eles criaram um ramal que era para você ter acesso a Anguera. Tanto que a pista começa lá em Rio Claro e termina aqui em Anguera, né? Passa por Santa O Getúlio. objetivo dela era ser um ramal de acesso de Rio Claro a Anguera. Eles não estavam nem aí se era Santa, se era Cordeiro, não interessava. Passou aí e falou. Passou os caras. Então o Cascalho apareceu, então começou da gente. O nego vinha do nada lá, pegava uma terra, o cara dava uma graninha pra ele lá, ele tinha que comprar o sítio, não era nada dado. Todos os sítios do Cascalho foram comprados pelas pessoas. Porque a turma fala desses lances de que vinha pra cá, ganhava terra, né? De Cascalho foi tudo comprado. Pode entrar em qualquer relatório do governador, essas coisas, você vai ver que tem inclusive o preço que foi pago pelos imigrantes de todos os lotes. E quem conhece o Cascalho sabe que tem famílias que guardaram, graças a Deus, o título de propriedade concedido pelo governo do estado. Que é um documento sensacional que tem lá naquele museuzinho de Cascalho. Museu lá, né? Cascalho. Então o que aconteceu? Começou a dar movimento, a turma via, opa, né, vou começar a ganhar dinheiro aqui. Tá vindo gente precisa de comida, precisa de ferramenta, precisa de remédio. Inclusive eu achei o primeiro farmacêutico, que naquela época o cara, para ele poder exercer a profissão, ele tinha que pedir autorização para o governo do estado e tinha que publicar no jornal de São Paulo sem não ter ninguém que queria. Então já logo que o Guimarães fez aqui a loteamento da cidade, ele já atraiu um farmacêutico para poder trabalhar aqui. Foi fantástico. Então por causa disso aí começou a juntar gente para ganhar dinheiro. Só que tinha bastante gente que estava vindo para cá e tinha profissão que não era da agricultura. Mas vinha só para ver. Eles queriam estar procurando trabalhar, viver e tal. Aí o Guimarães, lá, o famoso Manuel Barbosa Guimarães, falou: eu vou lotear minha fazendinha, meu sitinho, e vou vender lote. Então começou a turma a morar aqui em Cordeiro. Mas, tipo assim, falando na parte rural mesmo da cidade, porque a urbana mesmo veio com a caminha do ferro, né? Não, esqueça que a estrada veio primeiro. A estrada depois veio Cascalho. Depois veio Cascalho. Depois veio Cordeiro.
Bezerro e Cordeiro. Foi uma das minhas perguntas. Então, Cascalho nasceu primeiro que Cordeiro? Sim, não? porque Cascalho foi planejado pelo governo do estado para ser uma cidade. Só que ele não se transformou em cidade. O mapa do Cascalho que tem lá, se vocês forem no museuzinho lá, vocês vão ver. Ele era para ser uma cidadinha, com uma igreja no meio, um monte de lotinho pequeno para os caras que não tinham agricultura, Santo Gertrude. um lote do meio, que era para quem queria tocar chácara, e as propriedades do fundo para quem precisava vender para os outros. Então era para ser uma cidade. A cidade planejada foi Cascalho. A cidade não planejada foi Cordeiro. Mas por que aconteceu isso? Por que Cascalho não virou uma cidade e Cordeiro virou um bairro? Porque tinha estação. A estação veio ali, A estação atraía profissionais urbanos. Sim. E os caras, eles preferiam ficar num lugar que era independente, que você podia comprar a sua terra e trabalhar sem problema, do que ficar em Cascalho, você tinha que trabalhar numa coisa que não era sua, tinha que pedir para o governo do estado para ele depois liberar a terra para você. Isso só foi feito quando Cascalho se emancipou. E por intermédio disso, a estrada em relação ao desenvolvimento de Cordeirópolis. Então, Precisou ser criado uma estrada ligando a estação até o Cascalho, porque eles tinham que vender o cultivo deles, embarcar na estação, pegar coisa da estação. Sei lá, é a única forma de você ter acesso à compra, exportação, importação, material, remédio, roupa, tudo tinha que vir pelo trem. Aí pela estação, daí formou as duas primeiras ruas de Cordeiro, né? 7 de setembro é uma, não é? Então, mas aí o cara, ele dividiu nas Porque daí foi formada a estação, a praça ali, né? O centro ali, né? Praticamente o beco, né? Inteiro ali, onde nós passamos aquela hora. E aí foi subindo. Eu lembro que até 1989 não tinha muita coisa para aqueles lados de lá. Não, até 89 parava na Bela Vista, ali no São José. Parava no São José. Tudo ali pra frente não tinha nada, era só cana. Era tudo cana, né? Estamos chegando em Cascalho agora, no bairro do Cascalho. Então, aqui também pertencia, quer dizer, você vê o mapa de Cascalho, ele é bem grande. Mesmo que o centrinho do Cascalho esteja lá, toda essa parte aqui, pelo mapa você identifica. Então você vai, pelo mapa que você for lá no museuzinho de Cascalho, lá, ele vai te mostrar mais ou menos como era. Mas a ideia do governo do estado era criar uma cidade. Ele foi planejado para ser uma cidade, em Cascalho. Cordeiro foi surgido, quer dizer, surgiu, foi atraindo as pessoas, cada um foi fazendo a sua parte, comprando, vendendo, tendo comerciante, tendo farmacêutico, tendo escola, tendo tudo. A primeira escola foi o Coronel José Levi, né? Então, mas como eu sempre falei aí, ela só reuniu, por isso que ela chamava Escolas Reunidas. Ela reuniu as escolas que existiam antes. A primeira escola de Cordeiro foi criada há 130 anos. Nossa Senhora. Então, totalmente fora. Conforme a vilinha foi crescendo, ele foi juntando outras classes. E quando eles tinham 4 classes, aí eles criavam Escolas Reunidas. Escolas Reunidas é o primeiro nome do grupo escolar Coronel Levi. Escolas Reunidas é quando você tinha 4 classes, tinha 240 crianças estudando. E quando dobrava, que virava 8 escolas, 8 classes na escola, então você transformava em grupo escolar. Aí demorou praticamente uns 10 anos para fazer esse grupo escolar, porque o estado não mandava dinheiro. Pedia lá, mendigava uma graninha lá, ele mandava agora, depois do que vem não mandava, no outro ano mandava. Demorou 10 anos para fazer. Inclusive, tem um depoimento que eu fiz com o seu João Betanha, aquele que participou da Revolução, que ele falou que a escola estava pronta e ninguém vinha inaugurar. Aí disse que quando o governador veio inaugurar a estrada de Rio Claro, a turma de Cordeiro foi lá e disse: você não vai inaugurar essa escola aí? O governador falou: não, pode entrar aí que eu não vou vir passar desse lugar não, vaza aí. Então não tem placa de inauguração.
Eu não conheço placa de inauguração do Levi. O que foi inaugurado? Foi inaugurado há 100 anos atrás, 13 de junho de 1919, o antigo Levi antes de estar ali. E segundo informações dos antigos aí, era o Del Bradesco. Era uma casa alugada e as classes eram ali. E o governador da época veio inaugurar escolas reunidas de Cordeiro ali naquele prédio. Isso é o que eu tenho de informação, não posso garantir para você que seja 100%. Cordeiro, né, cara? Cordeiro parece ser tão... Não, aqui é fantástico. As pessoas que passaram por aqui... Respeito do Levi, família Levi. É verdade que tem alguma história de coronéis, por tempos atrás, governadores, que ele, o certo Levi lá, foi trabalhar com eles e ganhou uma terra e assim foi surgindo. Não sei que salada que fizeram na sua cabeça aí, que é completamente impressionante. Vamos na puta salada. Vamos fazer o seguinte. Os Levi, muito tempo atrás, acho que 1800, infelizmente eu não sei quando que ele veio, mas o famoso Coronel Levi veio como empregado da fazenda de Caba, do filho do senador Vergueiro. E não se sabe se ele veio com dinheiro ou se ele tinha dinheiro em algum lugar. Entre ele ser empregado, trabalhar na terra, juntar dinheiro, parece que o pai dele ou alguém da família dele tinha um banco em Limeira. Tinha dinheiro suficiente para ter um banco. Então, em algum momento, quando o Vergueiro já tinha, o velho Vergueiro já tinha morrido, o filho do Vergueiro já tinha morrido. Então, o cara, eu achei fantástico. O cara, ele era um falido que ninguém conseguia cobrar ele. Assim? Ninguém conseguia cobrar. Ele era fazendeiro, ele gastava dinheiro, gastou com o imigrante, gastou com isso. Conforme a safra de café dava prejuízo, ele ia perdendo dinheiro. Então, depois os caras executavam na justiça. Então o Vergueiro, ninguém conseguia executar a fazenda do Vergueiro, porque ele era poderoso, ele tinha poder suficiente. O juiz não dava sentença, o oficial de justiça não batia na porta dele, ninguém podia fazer nada com ele, que ele era poderoso. Então o que aconteceu? Quando acabou, ficou naquela enrolação, o povo querendo cobrar ele devendo até as calças e tal. No dia que deu a proclamação da República, estava marcado o leilão da fazenda de Cabo, que era para leiloar para pagar as dívidas dele. Só que depois que entrou a República, deu uma paradinha e tal, e aí enrolou até resolver. Aí em janeiro de 1890, para poder pagar as dívidas da fazenda, da família do Vergueiro, aí ela foi para leilão, no Fórum de Limeira. Quem é que comprou? O Coronel Levi, que não era coronel naquela época. O irmão dele chama Simão Levi, que é dono da fazenda Itapema. E o Coronel Flamínio Ferreira de Camargo, que deu o nome lá no grupo escolar de Limeira. Então eles compraram. Essa fazenda que estava em leilão, devia estar num preço muito bom, tiveram que se reunir os caras ricão para poder comprar a fazenda. Pra manter a fazenda ainda aqui por aqui. Então de 1890 até 77 praticamente a fazenda ficou com a família do Levi. Então o coronel, em 1831, antes de existir tudo aqui, o governo criou um negócio chamado Guarda Nacional. Por exemplo, o exército seria para guerrear para fora. E a Guarda Nacional seria para, na hora que o bicho pegava aqui dentro do Brasil, ele mandava a Guarda Nacional com o tocador. Só que com o tempo ela acabou não fazendo praticamente nada do que ela fazia no início. Então os caras começaram a utilizar esses postos da Guarda Nacional para dar um prêmio para os amigão do imperador, do presidente e do governador. Brasil e seu jeito brasileiro, né? Lembra que eu falei que o cara aqui que era dono do Cascalho era o Barão de Cascalho, depois o Barão de Porto Feliz. Então como é que era a jogada da época? Se você era bem relacionado, você
tinha papo pro governo, era amigão, tal, então ele te premiava com um título. Que título? Ah, você vai ser o coronel da Guarda Nacional. Então você não tinha regimento, você não tinha soldado, você não tinha nada, você era um título. Você tinha um título porque você era amigo do governo, você ajudou ele com alguma coisa e ele te dá um prêmio dando o nome de coronel para você. Até o cemitério é mais velho, né? Então, o cemitério ele foi concedido aqui há 125 anos. Porque a população do Cascalho pediu que não tinha lugar para enterrar. Segundo um texto que foi salvo aí de 130 anos atrás, como não tinha cemitério em Cordeiro nem em Cascalho, as crianças eram enterradas debaixo da igreja, sei lá, enterrava no piso da igreja e ficava por baixo. Já ficava ali no fundo da igreja. E os adultos botavam numa rede e ia de carroça para a Limeira enterrar ninguém. Nossa Senhora! Então esse cemitério aqui foi autorizado. Pior que a colheita maldita. Foi autorizado esse cemitério aqui no final de 1893. Ele tem 125 anos. Só que aí tem um problema, essa área continua sendo do Estado. Precisa alguém se mexer e pedir para o Estado doar para o município. Então, antes que nós estávamos falando do coronel da salada na cabeça do Ziel. Então ele era o maior proprietário, mais rico, família rica, maior produtor de café, chefe político, fudidão da balachita. Então ele que mandava no boteco. Quando eu estudei ali, eu tinha medo de ir lá pro porão, sabe? Tinha a foto do Levi. Não, mas aí. Gente morta lá Não, embaixo. mas presta atenção. Aí tem uma coisa interessante que eu não tenho certeza, mas eu tenho bastante desconfiança disso. Antes de existir a igreja Matriz Santo Antônio, lá deveria ter existido outra. Ou, por exemplo, não outra, mas o lugar onde não tinha uma lenda que dizia que o Levi era o cemitério e tal. Eu acho que é perfeitamente possível, porque estou falando que é certeza, é perfeitamente possível. Como eu te disse, não tinha cemitério em Cordeiro, nem em Cascalho. Então, talvez essas crianças ou as pessoas, elas tivessem sido enterradas aonde é o Levi. Mas não posso garantir, teria que fazer um levantamento arqueológico para poder verificar. Se você encontrar algum tipo de ossada muito antiga, pode ser. Então há a possibilidade do Levi ser realmente o lugar onde se enterrava as coisas ali. Talvez por isso que ele tenha dado para fazer a escola, porque era a única área que não tinha sido vendida a ninguém. Então. Já que ali não foi a igreja, né, Maurício? A igreja naquele lugar foi desde sempre, desde que o cara criou. Isso aí tem no livro do Padre Mário lá, o Mário disse que conseguiu identificar A igreja? a época que ele estava reformando aquela igreja antiga, que era aquela torre quadrada, que o cara reformou agora. Ela foi feita em volta da outra igreja antiga, que essa igreja antiga também tinha sido feita em volta de outra. Pô, louco. A igreja antiga que o Mário reformou e que foi substituída por essa, ela terminou em 1909. Então ela teria 110 anos da outra igreja. Não é a primeira, é a segunda, nem a terceira, nem a de agora. Pô, louco. Fantástico. Fantástico mesmo. Que história louca, hein? Isso há quantos anos? Você falou? Então, a segunda igreja é de 1909. Nossa, caramba, hein? A placa está lá na frente, inclusive. Espero que eles tenham preservado ali, que é a placa da primeira igreja e a placa da segunda. Isso aí, Cordeirópolis, agora com o futuro vindo, ó. Então, Tá vendo? bonitinho lá, coisa de louco. Não é. Quem imaginava que Cordeiro ia ter uma colônia de prédio. Então, você vê que nós estamos passando aqui, historicamente, aqui era Cascalho. Era cascalho. Se botar no mapa, se colocar o mapa num AutoCAD, numa coisa assim, você consegue encontrar tudo que estava aqui em cima. Cordeiro nascia onde, então? Da parte de terra. Não, Cordeiro, o núcleo centro de Cordeiro sempre foi. O centro terminava ali. Vinha até aqui. Hã? Cascalho vinha Não, até o Cascalho vem até ali, quando vamos chegar ali na antiga linha de Araras. Era, né? É ferro ali, ó.
Se você ver o mapa aqui, tudo isso aqui era um lote rural. Só que o cara vendeu e os caras fizeram indústria, fizeram loteamento e tal. E foi crescendo, Então, por exemplo, vendendo, outro vai comprando. aqui antes de ser fábrica de papel, era uma fábrica de fogos. Eu não Cordeiro, lembro não, estou falando da pesquisa histórica. É. 1938, Cordeiro é o lugar dos loucos que fazia fogos. Explodiu tudo. Eu tenho 3 manchetes de jornal de São Paulo Explodiu esse negócio aí? falando da explosão. Não essa aqui, aquela que tá lá, aquela que ficava onde é ali o campo do Brasil, do Juventus, ali naquele trecho entre o campo do Juventus e a Rua da Moreira. Naquele lugar era uma fábrica de fogos que explodiu. 1925. Da hora, mano. Existia um pontilhão do mesmo? Esse pontilhão aqui é de 1916, que eu consegui encontrar inclusive a inauguração. Tem um texto que eu fiz falando sobre isso. Esse pontilhão da esquerda, que foi reformado, ele é de 1916, inaugurado pelo prefeito de Limeira, pelo presidente da Companhia Paulista e pelo coronel da época que nós já conhecemos. E ele foi inaugurado porque uma carroça que passava por cima da linha para ir lá para cima foi atropelada por um trem. Eu consegui inclusive um depoimento de um irmão do meu avô, que ele era muito pequeno e ele lembrava na época que eu falei com ele, quando ele era pequeno, há mais de 120 anos, 110 anos, quando a carroça passava no trilho, fazia plebe, ele contando pra mim. Pode crer. E deixa eu falar pra você aí, a Avenida Aristeu Presidente Vargas. Não, deixa eu falar pra você o que é interessante aqui. Parece Beverly Hills de Guarulhos. Então, presta atenção. Aqui toda a área da Vila Nova Brasília é um ponto interessante. Eu não consegui identificar quem foi a pessoa que trouxe. Mas alguém ficou sabendo que tinha um empresário na época, em 1920, que ele queria fazer uma fábrica de seda, um fio de seda. Só que era chamada seda nacional, eles estavam cansados de importar seda do exterior e achavam que iam fazer seda no Brasil. Eles prometeram que iam construir uma fábrica em Cordeiro. Só que o que aconteceu? Eles deram o tombo em Cordeiro e construíram em Campinas, na Avenida das Amoreiras. Ela chama Avenida das Amoreiras porque tinha a fábrica de seda lá. Bom, então o que aconteceu? O cara comprou 10 alqueires, que ele ia plantar amoreira, aquela árvorezinha de amora, Fazer o bicho da o seda. bicho da seda comer, se enrolar, fazer o casulo e tal. Durante uns 10 anos, o interesse do empresário era que aqui só tivesse a plantação de amoreira. Aí você levava para Rio Claro, para Limeira, sei lá, tem os lugares lá que fazia a industrialização e tal. Só que na década de 1930 apareceu uma turma aí que tinha grana pra caramba e falou assim: não, vamos ganhar dinheiro fazendo uma fábrica de seda aí em Cordeiro. O que aconteceu? Eles fizeram uma fábrica chamada Fio Seda, que é onde era o antigo Krauter, ali na esquina da Carlos Gomes com o Guilherme Krauter. Então os empresários da cidade fizeram essa fábrica, foram tocando ela com esforço e tal. Aí quando chegou mais ou menos uns 10 anos, eles viram que o negócio estava começando a dar prejuízo ou não dar lucro para eles, pegou e vendeu. Ele vendeu o Francisco Hernandes Tocco, que é o cara que tem o nome da praça da prefeitura, ele é o pioneiro da industrialização da seda em Cordeiro. Ele construiu a fábrica ali onde era o Krauter, que a gente chamava, vão na fábrica. Ele construiu um barracão que é onde é a igreja quadrangular, que foi aquela Constru Center. Oh, sim, Aquele barracão da Constru Center era mais ou menos uma coisa que ele também construiu. E aquela casa da esquina antiga lá, que infelizmente não está muito bem, lá foi construída por ele também, pelo Francisco Hernandes Tocco, para fazer, seria o bangalô da fábrica dele. Ele viu a oportunidade de vender, ele vendeu tudo. Ele vendeu essa parte do bangalô, vendeu onde é a quadrangular pro Jafet. O Jafet era um empresário árabe, libanês, turco, de São Paulo, que já tinha tecelagem há muitos anos e outro tipo de empresa. Era um Matarazzo da vida. Pode crer.
E ele vendeu essa para o Jafet e vendeu essa para o Krauter, porque o Krauter já tinha uma tecelagem em São Paulo. E ele vendeu essa parte do Krauter para ele continuar tocando. Então aí começou essa industrialização. Aí depois teve aqui aquela tecelagem do Sanches, que é na avenida também. Você falou da avenida. Essa terra estava imobilizada. Em 43 o Estado se apropriou para fazer experiência com seda e tal. Tipo, ó, acho que o dono da época lá resolveu se livrar da bomba e falou, tchau, vou nessa. Aí os políticos da época de Cordeiro falaram assim, não, vamos chegar no Estado, vamos dizer que está faltando lote para a turma de Cordeiro e vamos pedir para eles dar para a gente fazer um loteamento. Então eles fizeram um loteamento. É daqui do começo da Carlos Gomes, passando até o clube e até ali na esquina, perto onde morava o Luque, o Rivaldo Luque, acabava ali. Então, de início, eles conseguiram que loteasse esse trecho para poder fazer o loteamento e tal. Passou o tempo, o cara falou, nós somos da turma do governador, eu tô vendo que tá vindo cada vez mais gente para trabalhar na cidade, vamos pedir para ele dar pra gente para lotear o resto, que era as Amoreiras, que já não tava nem... O que aconteceu? Aí foi autorizado, aí a prefeitura abriu a Nova Brasília. Só que o que aconteceu? Ninguém sabia qual era o nome daquela rua, que era uma rua, depois virou avenida, era uma rua. Então o que aconteceu? Teve um cara lá da época, o famoso lendário Mário Zaia, que deve estar vivo ainda, ele, para fazer uma graça com o partido dele, que ele era do partido do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas tinha morrido, se matado e tal. Ele juntou uma turma lá e falou assim, vocês vão lá na Câmara, faz um pedido para que a rua se chame Presidente Vargas, mas não disse que foi eu que mandei. Então, ele foi lá, então a turma fez um abaixo assinado, pegou uma placa e tal, e aí passaram uma lei dando o nome de rua Presidente Vargas. Quando o cara desenhou o loteamento que ia parar até lá embaixo no riozinho, ali tudo que a gente sabe, a atual Vila Nova Brasília, então o cara da época, aproveitando esse problema do terreno, ele optou por desenhar uma avenida. E aí a avenida continuou com o nome do Presidente Vargas. Nas fotos antigas você vê que existiram uns vasinhos decorativos, eu não sei os mais antigos como eram, que ficavam nessa avenida para dar um ar de avenida, tá? Coisa que não tem em Santa na mesma época, não tem nada em Santa, você não conhece o Semápolis. Ela foi uma das avenidas, a maior avenida que teve, até o surgimento da tradição marcicana, né? Isso que eu ia falar, a avenida Presidente Vargas, ela tinha 1 quilômetro e pouco. Então ela foi a maior da cidade, até o momento que abriu a Vila Santo Antônio, porque a Vila Santo Antônio tem praticamente o mesmo tamanho a 7 de setembro tem o mesmo tamanho da avenida, em metro, mais ou menos parecido. Quando abriu o Esteio Marcicano, que ela foi se ampliando para a Zona Sul aqui, então ela é a mais longa da cidade, com mais de 4 km de extensão, de ponta a ponta. Ela passa praticamente por 4 bairros, né? Então, começa lá no Jardim Cordeiro, passa aqui no Distrito Industrial, passa no outro distrito, passa no São José, passa na Bela Vista, Santa Luzia. Santa Luzia, passa no Progresso, São Francisco e São Luís. Rasa praticamente a cidade inteira, hein? E leva o nome do primeiro prefeito de Cordeirópolis. Sem dúvida, Esteio Marcicano. Ele foi dono do cartório acho que por quase 50 anos, né? Uma letra muito bonita, tenho oportunidade de ver as coisas escritas por ele. Eu não consigo saber de ninguém que tem uma letra tão fantástica que ele tinha nas escrituras do cartório. Foi o primeiro prefeito, então. Primeiro prefeito da cidade de Cordeirópolis. Então, como eu te disse, naquela época tinha 13 vereadores. 13 vereadores, mas aí depois caiu o número. Caiu porque o Estado achou que era muito postado pequeno. Mas Limeira tinha quantos nessa época? Acho que 19. Nossa, mas 19. político, né? Hoje eu já acho muito 9. Mas tinha 19 com 30 mil habitantes, ou 40 mil habitantes. São 7 só, né? Bom, o que é interessante do negócio? Essa legislatura foi aquela que praticamente tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Teve um vereador que infelizmente tinha uma depressão muito forte,
mesmo com o auxílio do padre da época lá, ele se suicidou atirando da ponte ferroviária que nós passamos agora. Chamava Adolfo Fratini. Cordeirópolis tem muita história. Teve um outro vereador, acho que Antônio Joaquim Rodrigues, ele era da Fazenda Velha, assim. Também não completou o mandato, morreu infelizmente de câncer no meio do mandato. Na década de 50 já existia esse tipo de doença. Também não terminou. Cordeiro tem um monte de história que precisava ser explorada, né? Então, a gente vai escrevendo, a gente tem isso aí mais ou menos no livro ou nos artigos que a gente coloca lá. Então, aqui tem só o livro aqui que eu tenho, que é esse aqui, ó. Isso é uma raridade que sempre foi feito pela prefeitura e a gente teria que ver uma nova edição, se ampliar com muito mais dados. Quantas edições você tem nessa aqui? Eu sei como ele é raro, eu devo ter acho que 2 ou 3 em casa só para poder passar para uma coisa mais especial. Da hora esse livro aí que você me deu, eu li ele, conta a história do Cordeiro mesmo, bem detalhado, que a gente conversou mais ou menos. Mas né? você vê que o que eu falei aí, grande parte está no livro e mais os outros artigos que a gente tem no Cordeiro Virtual, que a gente agradece o Marcos Calderaro por dar aquele espaço para a gente. Eu acho que ficou uma coisa bem interessante tudo isso. Beleza, obrigado por você ter participado. Tranquilo, obrigado você. Por você ter aceito o convite. Ótimo. Manda Manda o vídeo para nós depois. Eu vou te mandar tudo certinho. E vamos em frente. Qualquer coisa, estamos aí. Beleza? Não querendo ser chato, sugerindo para você em agosto, que vai completar os 120 anos da criação do distrito, só para a gente dar um toquinho sobre isso, os cartórios que só existem na cidade por causa desse distrito. Sim. E aí a gente chamar mais um ponto que Cordeiro tem no mínimo 120 e com certeza 133. É isso aí. Beleza? Tomada Rock TV. Valeu, Paulo. Isso mesmo. Isso aí, Cordeirópolis, 71 anos. E não fundação, hein? Isso aí, seu Carvalho. Valeu.